Continuando, na sequência, então, vamos ouvir o Dr. Schneider com a tese que ele defende da cooperação dos órgãos públicos e até mesmo do cidadão para com a polícia, fazendo aqui uma menção elogiosa ao Dr. Schneider, que é a caneta mais poderosa do Diligências. Como disse outro colega, e alguns de vocês devem ter acompanhado isso em Diligência, quero parabenizar pela proatividade e pelas ideias que tem levantado em favor da nossa categoria. Por favor, doutor, fique à vontade para a sua apresentação. Muito obrigado. Senhores, muito bom dia. Me sinto honrado, né, de poder cumprimentá-los e de ser convidado pela segunda oportunidade para proferir uma palestra, digamos assim. Eu não vou chamar aqui de palestra, mas sim uma conversa para que a gente chame algumas reflexões, apenas isso. Se a gente fosse falar aqui de cooperação internacional, eu me sentiria até envergonhado, porque temos tantos colegas, né, e tantas intervenções brilhantes aqui que nos antecederam e que certamente lançaram muito mais luz sobre esse tema, né? Então, só situando que a nossa intervenção é sobre cooperação interna, porque a gente fala tanto em cooperação internacional e a gente às vezes esquece que na nossa prática policial cotidiana nós precisaríamos de cooperação aqui entre os órgãos públicos e da sociedade com a polícia, e isso não acontece. Então, só situando inicialmente assim, né, já que é uma conversa aqui, né, eu acho que o que me motivou a me debruçar sobre esse tema foi o seguinte fato. Quem for do Rio Grande do Sul vai lembrar, mas esse fato teve uma repercussão em todo o Brasil. A situação concreta foi a seguinte. Para mim foi uma situação emblemática e paradigmática. Teve um assassinato de um político em Porto Alegre, que era o vice-prefeito. Foi o caso Eliseu Santos. Eliseu Santos era um político, ele era vice-prefeito, também ocupava o cargo de secretário municipal de saúde, salvo engano. E houve o assassinato desse vice-prefeito, foi um fato, foi na via pública, né? Ele era religioso, estava saindo de um culto religioso. E esse fato provocou uma comoção em Porto Alegre, na sociedade gaúcha, porque as pessoas ficaram, né, poxa, se acontece isso com o vice-prefeito da cidade de Porto Alegre, então quem está seguro, né? Então foi aqueles fatos que provocam bastante comoção. E a Polícia Civil gaúcha, a Polícia Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, agiu com presteza, procurou elucidar o carro onde aqueles assassinos estavam, procurou elucidar para onde eles foram, retrato falado, todos aqueles procedimentos, né, e entregou para a sociedade gaúcha, num tempo recorde, acredito que em 3 semanas, o resultado daquela investigação policial. E, como era um fato de grande repercussão, fizeram a divulgação disso no Palácio da Polícia, chamaram a imprensa e entregaram para a sociedade esse relatório. Nesse mesmo contexto, num outro local da cidade, o Ministério Público, que, na verdade, alguns dias antes, ou algumas semanas antes, de a Polícia Civil Gaúcha entregar esse resultado, recebeu a visita de uma testemunha-chave do caso, não comunicou à Polícia Civil, e a Polícia Civil, que tinha resolvido o caso apontando para o latrocínio, ficou privada de uma informação que poderia mudar o rumo da investigação. Então, aquilo ali, para mim, foi um fato paradigmático. Quer dizer, não apenas os atores do sistema persecutório não conversaram entre si, como fizeram questão de mutuamente se desmoralizarem, porque chamaram entrevistas coletivas com a imprensa, no mesmo dia, para apontar para a sociedade visões diametralmente opostas em relação ao mesmo fato. Então, aquilo chamou muito a atenção. Eu me senti, não apenas como autoridade policial, mas como cidadão, me senti muito insatisfeito, me senti muito perplexo com aquela situação e achei que a gente tinha que se debruçar sobre isso. Não era possível que o sistema persecutório brasileiro não possa conduzir a um mínimo de coerência.
Então, a gente começou a trabalhar essa questão. E o que a gente observa, colegas, eu acho que isso eu falo por todas as autoridades policiais, é uma dificuldade muito grande de cooperação. São bancos que não mandam os extratos quando a gente faz uma quebra de sigilo, mesmo tendo uma ordem judicial, quando o fazem, quando cumprem a determinação, não mandam no formato que está estabelecido pelo Banco Central, ou que está estabelecido no instrumento judicial. São companhias telefônicas que ou não cumprem o alvará de interceptação telefônica, ou quando o fazem fora do prazo. São sistemas de exploração de praças de pedágio, sistemas privados de exploração de praça de pedágio, por exemplo, que possuem as câmeras e que poderiam auxiliar, porque digitalizam as placas dos veículos que ali passam, mas sonegam essa informação à polícia judiciária, mas, incrivelmente, liberam essa informação. Se nós ligarmos o noticiário da manhã, acredito que a maioria faz antes de ir trabalhar, bom, como é que está o tempo, como é que está o trânsito. Então, liga lá o noticiário da manhã na televisão, e o que dá? Dá as imagens das câmeras do sistema privado de concessão de rodovias. Imagens essas que, se uma autoridade policial, dentro de uma atividade investigatória, requerer, ele provavelmente as vai ter negado pelo concessionário público. O que remete ao fato de que realmente nós temos pouca cooperação com o trabalho policial. Coloquei ali algumas situações, mas são o Banco Central, os bancos comerciais que não compartilham essas informações, condomínios, o sistema de vídeo monitoramento, por exemplo. A gente sabe hoje, teve o assassinato daquela juíza aqui no Rio de Janeiro, correto? Como é que a Polícia Civil do Rio de Janeiro elucidou aquele fato? Elucidou aquele fato fazendo uma reconstrução histórica do assassinato da juíza através dos sistemas de vídeo monitoramento privados que acompanharam passo a passo, desde que tudo que aconteceu na juíza naqueles instantes em que ela foi assassinada. E aí viram a motocicleta, enfim, começaram a reconstruir essa situação. Ora, isso só aconteceu mediante cooperação. Mas existe alguma regra que imponha que esses órgãos privados cooperem com a polícia? Então, essa é a problemática. Então, o que a gente propõe aqui? É uma reflexão, isso aqui não é uma coisa fechada, mas acredito que a gente possa chegar em soluções bastante úteis para a nossa atividade. O conceito de segurança pública ele vem se alterando, e a gente tem que acompanhar essa alteração do conceito, porque ele hoje é bem mais complexo. Nós temos uma transnacionalidade dos riscos associados ao tema de segurança. Os riscos hoje não são sentidos apenas no nosso espaço interno. Da mesma forma, se diz que a gente vive a era do risco. Então, os riscos que a gente enfrenta hoje, por exemplo, um vazamento de petróleo. Vazamento de petróleo, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no mar, ele atinge um número indeterminado de pessoas. Então, essa superlativização do risco, ela impõe uma modificação no próprio conceito de segurança. A criminalidade de massa, num campo mais... o terrorismo. Então, tudo isso impõe uma modificação. E o ordenamento jurídico ele contém regras e princípios que asseguram a cooperação em matéria de segurança pública. O próprio artigo 144, quando institui os organismos policiais e fala sobre o tema de segurança pública, fala que ela é um direito de todos, mas ela também é um dever do Estado e obrigação de todos. Então, a hipótese que a gente realiza é que o primado da cooperação ele deflui do princípio da eficiência, bem como da incorporação de novos valores ao ordenamento jurídico sobre o prisma sistêmico,
de natureza aberta, que compele ao seu acatamento e observância não apenas o legislador, mas também o administrador e o julgador. O que a gente quer dizer com isso? Se o conceito de segurança pública se altera, a própria proteção constitucional da segurança pública tem que sofrer uma releitura. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Existe maneira de nós provermos segurança pública de maneira eficiente, como também determina a Constituição, sem que os organismos cooperem entre si, sem que os organismos públicos cooperem entre si, ou sem que a sociedade nos auxilie? Não é possível, senhores. A maior parte das nossas investigações não chega a lugar nenhum se a gente não tiver algum nível de cooperação. Então, a gente elaborou algumas sugestões que podem nos auxiliar nessa construção. Nesse contexto, né, que a gente coloca, de que a segurança pública é um bem jurídico, que necessariamente só pode se realizar se houver cooperação entre os diversos atores do sistema persecutório. E não só, e também da sociedade com a polícia. Dentro do Estado, a decisão entre obter uma informação e compartilhar essa informação com a polícia judiciária, ela é uma possibilidade ou ela é um dever? Né? Ou seja, nesse caso paradigmático que a gente colocou no início da explanação, o Ministério Público, sabedor de uma testemunha-chave do caso, omite essa informação ao organismo de polícia judiciária e, em o fazendo, provoca para a sociedade um dano. Qual é esse dano? O dano à segurança pública, porque a Polícia Civil ficou privada de uma informação relevante e não pôde elucidar adequadamente o fato. Eu pergunto, nesse contexto, o agente ministerial, sabedor dessa circunstância relevante para a elucidação do fato, ele tinha a possibilidade de subtrair o conhecimento desse fato ao organismo policial? Muito obrigado. Ou, nesse caso, essa omissão, essa subtração de uma informação relevante constitui um ato de improbidade administrativa? É uma reflexão que faço, né, e que lanço aos colegas. Eu acredito que dentro do sistema constitucional brasileiro, que impõe que prestemos a segurança pública de maneira eficiente, e não podemos fazê-lo sem que estejamos integrados dentro do próprio Estado, entre os diversos órgãos policiais, e também com a sociedade, eu acredito que, ao menos do ponto de vista da administração pública, não é uma discricionariedade, é um dever. E essa informação deveria ter sido compartilhada. Então, eu acredito que esse é um instrumento que a gente pode utilizar para forçar, porque nós temos um déficit de cooperação dentro dos próprios organismos estatais. Em relação à sociedade, eu queria chamar a atenção para a obrigação, né, colocamos como obrigação de colaborar em segurança privada. Nós temos um déficit também na regulação da segurança privada no país. E pelo menos um aspecto aqui, não há tempo para falar todas as questões que gostaríamos, mas pelo menos esse aspecto eu julgo relevante que a gente reflita, que é o vídeo monitoramento. Né? Não existe uma regra que imponha sequer a notificação dentro do município, por exemplo, de onde existem câmeras de vídeo monitoramento, para que a polícia saiba onde buscar essas imagens para elucidar determinados fatos. Não se tem uma obrigatoriedade sequer de notificar, de registrar, né, onde estão instaladas essas câmeras, que muitas vezes não são usadas apenas para vigilância do espaço interno das empresas, dos estabelecimentos, mas também do espaço comum. Né? Portanto, eu acho que não é dentro de um regime em que nós temos uma necessidade de cooperação, acho que não é uma discricionariedade, não é um direito que se possa reconhecer à sociedade